Você ainda está respirando, ainda está vivo, ainda está ouvindo. Isso é a prova de que ainda existe um propósito. Não importa o que disseram, não importa o que você mesmo acredita sobre si. Eu sou Deus e eu ainda estou aqui. Você pode ter se afastado, pode ter se calado, pode ter tentado apagar tudo o que sente, mas mesmo assim, eu nunca deixei de estar ao seu redor. Porque o que eu plantei em você, mesmo que hoje esteja coberto por lama, feridas e vergonha, ainda existe. Talvez você ache que é tarde demais. Talvez tenha pensado em desistir, hoje inclusive. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro, tudo em você grita por ajuda. Só que ninguém escuta, ninguém vê, ninguém percebe. Mas eu vejo, eu escuto, eu sei. Você pode ter se perdido de todos. Pode ter perdido a direção, a força, a fé. Mas não perdeu o meu amor. Ele ainda está aqui, não porque você merece, mas porque você é meu. Essa oração não é só uma mensagem, não é um vídeo qualquer. Isso é um socorro vindo do alto. É o som do céu gritando dentro da sua alma, dizendo: levanta, respira, volta, porque ainda há tempo. Hoje eu vou te conduzir por uma jornada que começa com a sua existência e termina com a sua restauração. Mas não espere conforto. Essa não será uma jornada leve, será transformadora. Vai doer onde precisa doer. Vai mostrar o que você não queria mais ver. Vai quebrar camadas que você construiu por medo, por orgulho, por autoproteção. Mas se você suportar essa caminhada até o fim, vai encontrar o que há tempos perdeu: paz, verdadeira paz. Eu sou o Senhor. E hoje, agora, aqui, estou estendendo minha mão para te tirar do lugar onde você se afundou. Mas você precisa agarrar. E não se engane, isso pode ser sua última chance de voltar inteiro. Respira, fecha os olhos, silencia o que te distrai. Agora eu vou te guiar, passo a passo, pela jornada que vai te resgatar de dentro para fora. Eu existo. Você existe. Diga isso em voz baixa, ainda que não acredite totalmente. Você existe, mas existir não é apenas respirar, andar, trabalhar, responder mensagens e tentar sobreviver. Não é apenas funcionar. Existir é ter consciência de si, é reconhecer o valor de estar aqui. É perceber que há algo dentro de você que vai além da carne, além do corpo, além da dor. Você tem uma alma, e essa alma, mesmo ferida, ainda está viva. Muitos vivem como se estivessem mortos, coração batendo, mas dentro, um deserto, uma ausência de significado, um vazio sem nome. E isso se tornou tão comum que você passou a achar que é normal, mas não é. Fomos feitos para mais do que essa apatia silenciosa. Fomos criados com um propósito. Cada respiração sua foi pensada. Cada célula do seu corpo responde ao chamado da vida. E mesmo quando tudo parece confuso, sem forma, sem esperança, o fato de você ainda estar aqui prova uma coisa: você ainda tem jeito. A primeira mentira que o inimigo plantou no seu coração foi: você não importa. A segunda: ninguém se importa com você. A terceira: Deus te esqueceu. Mas eu sou a verdade. E hoje eu te digo: você importa sim. Eu me importo com você. E eu jamais te esqueci. Você acredita que ninguém mais te enxerga, que é invisível, que as pessoas te usam, te descartam, te trocam. Você foi silenciado em casa, ferido na igreja, humilhado no trabalho, ignorado nas suas crises. Você foi forte tempo demais, até não aguentar mais. Mas agora chegou a hora de ser sincero. Você existe, mas se sente ausente de si mesmo. Está vivo, mas não se reconhece. E essa desconexão com a sua própria essência gerou tudo o que você está enfrentando hoje. A tristeza profunda, a irritação constante, os impulsos de fuga, o desejo de desaparecer, o medo da rejeição,
a busca por aprovação, a tentativa de agradar para ser aceito. E tudo isso só te afastou ainda mais de quem eu te criei para ser. Por isso, eu preciso te lembrar. Você não é o que te fizeram. Você não é o que te disseram. Você não é o que você se tornou na dor. Você é o que eu sonhei. E o meu sonho ainda pulsa dentro de você, mesmo em silêncio. Enquanto você respira, há tempo para recomeçar. E esse recomeço começa agora. Com uma simples decisão: reconhecer que você ainda existe. Que está quebrado, sim, mas que existe. Que perdeu muita coisa, sim, mas que ainda está aqui. Que se afastou, sim, mas que ainda pode voltar. Se a sua alma ainda sente, é porque ainda pode ser restaurada. Essa é a primeira verdade da sua cura. Você existe, e porque existe, eu ainda posso fazer algo com você. Agora que você se lembrou de que existe, é hora de enxergar o que existe dentro de você. O que está escondido, o que você evitou por tanto tempo. Porque é impossível ser curado daquilo que você se recusa a encarar. Está pronto? Então vamos. Logo percebo o vazio. Você existe, mas há um buraco dentro de você. Um buraco que palavras bonitas não preenchem, que companhia nenhuma satisfaz, que nenhuma conquista conseguiu apagar. Esse vazio tem nome, mas você o chama de cansaço, chama de ansiedade, chama de crise. Mas no fundo você sabe, é algo mais profundo do que isso. É uma ausência que vai além do físico, além do emocional, além da lógica. É a falta de mim. Você tentou de tudo. Distrações, relacionamentos, promessas, vícios, religiosidade. Tentou preencher com risos forçados, com rotinas ocupadas, com conversas vazias. Tentou fingir que estava tudo bem, enquanto por dentro tudo desmoronava. Mas hoje eu te faço parar e te faço olhar de frente para o que você vem ignorando há tempo demais, o seu vazio. Esse vazio que você sente não é fraqueza, não é loucura, não é falta de força. É sinal de que sua alma está com fome, está sedenta, está clamando por algo que este mundo jamais poderá oferecer. Você sente que algo está faltando porque está mesmo. E não é sucesso, não é um relacionamento, não é reconhecimento, é presença, é comunhão, é o som da minha voz outra vez. Lembra de quando você me sentia com facilidade, quando fechava os olhos e chorava sem saber explicar porquê, quando a palavra fazia sentido, quando orar era o seu refúgio? Onde tudo isso ficou? Onde foi parar essa intimidade que aquecia seu coração, mesmo nos dias difíceis? Você se acostumou a viver sem a minha presença, a conviver com esse vazio como se ele fosse parte de quem você é, mas não é. Isso é um sinal, um alerta espiritual, uma sirene que o mundo abafou, mas que eu estou reativando agora. Você precisa voltar para mim. Esse vazio que você sente foi permitido para te lembrar que nada mais te satisfaz fora da minha presença. Eu poderia te deixar confortável. Eu poderia permitir que você se acomodasse nesse estado, mas eu te amo demais para te deixar confortável com uma vida sem propósito. E é por isso que hoje eu te confronto. A dor que você sente hoje é o eco da minha ausência. Não porque eu te deixei, mas porque você se afastou, gradualmente, silenciosamente, um passo de cada vez. E quando percebeu, já estava longe, longe de mim, longe de si mesmo, longe da verdade. Mas agora você sente o peso do silêncio, sente a frieza da alma, sente que há algo errado mesmo quando tudo parece normal por fora. Porque esse vazio não grita, ele corrói, ele se instala. E se não for confrontado, se transforma em morte espiritual. Mas eu não te trouxe até aqui para te condenar. Te trouxe para te acordar. Porque quem sente o vazio ainda tem chance. Porque só sente a ausência quem um dia já experimentou a presença. E você sabe, por mais que tenha tentado se enganar, a minha presença ainda faz falta.
Você tem fugido da dor que esse vazio traz. Mas hoje eu te digo, encara, olha para dentro, sente essa ausência até o fim, porque esse vazio vai te conduzir de volta à fonte, e a fonte sou eu. Toda vez que você tentou preencher isso com algo humano, se frustrou. Toda vez que tentou silenciar esse incômodo com prazer, performance ou aparência, se frustrou ainda mais. Porque eu não permiti. Porque eu só me deixo substituir por aquilo que também é eterno. E você sabe, nada nesse mundo é. O que você sente agora enquanto ouve a minha voz não é culpa, é saudade. É saudade do lugar onde você nunca deveria ter saído, do lugar secreto, da intimidade, da oração sincera, das lágrimas que não eram de desespero, mas de rendição. Você sente falta de mim e talvez nem soubesse disso até agora, mas esse é o segundo passo da sua jornada, perceber o vazio. Só quem sente o vazio pode desejar ser preenchido. Só quem percebe a ausência pode clamar por presença. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Mas antes, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você não foi feito para viver vazio. Você foi criado para transbordar. E o que hoje é ausência, amanhã será testemunho. O que hoje é fome, amanhã será mesa posta. O que hoje é sede, amanhã será fonte jorrando. Mas para isso, você precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é doloroso, mas necessário. Está preparado para confrontar a sua queda? Então respira fundo. Olha para mim. E vem. Logo, reconheço minha queda. Agora que você reconheceu o vazio, é hora de ser verdadeiro. Comigo. Com você mesmo. Porque não existe restauração sem arrependimento. E não há arrependimento sem a coragem de encarar a própria queda. Não é fácil olhar para dentro e admitir, eu me perdi. Mas é exatamente aí que o recomeço começa. Você caiu. Não precisa mais negar, não precisa se justificar, não precisa tentar parecer forte. Você caiu. Foi se afastando pouco a pouco da verdade. Foi cedendo à pressão. Foi aceitando o que sabia que não vinha de mim. Foi se moldando ao que os outros queriam, até que se viu longe demais para voltar com as próprias forças. Você lembra quando decidiu calar a consciência? Quando optou por continuar mesmo sabendo que aquilo feria a sua alma? Quando ignorou a minha voz porque achou que sabia o que estava fazendo? Você não caiu de uma vez. Você foi escorregando aos poucos. A queda começou no pensamento, depois passou para as palavras, depois para as atitudes, e quando se deu conta, já era outro. Você perdeu a leveza, perdeu a inocência, perdeu o brilho nos olhos, e com isso, perdeu a si mesmo. Mas o mais grave de tudo não foi a queda em si, foi o que você fez depois. Você tentou esconder de todos, de você mesmo, e tentou me evitar, como se fosse possível, mas eu estive presente em cada passo. Estava lá quando você chorou escondido no banheiro, quando colocou a cabeça no travesseiro e sentiu vergonha de orar, quando quis desaparecer porque não suportava o que se tornou. Eu vi, eu ouvi, eu senti, e mesmo assim, eu continuei te amando. Você não tem ideia do quanto eu desejei que você voltasse antes que se machucasse tanto, do quanto eu tentei te alertar, do quanto eu te chamei em silêncio, com sinais, com pessoas, com palavras, com sonhos. Mas você estava cego, endurecido, focado em algo que agora você já sabe, não valia a pena, mas agora você está aqui, e isso me basta. Porque para mim não importa até onde você caiu. Importa se você está disposto a levantar. E levantar começa com a verdade, não com religiosidade, não com aparência, mas com quebrantamento real. Você caiu, sim, mas não é o único. Davi caiu, Pedro caiu, Elias caiu. Todos os que eu chamei passaram por quedas. Mas o que os separou da destruição foi isso. Eles reconheceram, eles choraram. Eles voltaram.
e eu os restaurei. Você não precisa mais fingir, não precisa mais se esconder atrás de máscaras espirituais. Eu sou Deus e não me impressiono com a aparência. Eu olho o coração e o que eu vejo agora é um coração cansado de fingir. Um coração prestes a se render. E se render não é sinal de fraqueza, é o início da cura. Hoje eu não estou exigindo de você força, estou exigindo verdade. Admita diante de mim: você se afastou, você caiu, você pecou, você ignorou a minha voz, você me deixou em segundo plano. Você se perdeu de si mesmo tentando agradar os outros. Você confiou demais em quem te feriu. Você mentiu, você cedeu, você caiu. Mas mesmo assim, eu ainda quero você. Você tem medo de que eu te rejeite. Medo de que seja tarde demais. Medo de que suas escolhas tenham te afastado além do limite. Mas escute com atenção. Eu não estabeleço limites para o meu perdão. A única condição é que você pare de correr e confesse. Esse é o momento, aqui e agora. Abra a boca e fale comigo. Mesmo em voz baixa, mesmo sem saber como dizer, diga do seu jeito. Mas diga, porque confessar é abrir a ferida para que a cura possa entrar. A vergonha que você sente é o começo do arrependimento. Mas eu não quero te prender à vergonha. Quero te conduzir ao arrependimento que gera vida, que gera liberdade, que gera restauração. Você caiu. Mas agora eu te pergunto: está disposto a se levantar? Se a resposta for sim, então prepare-se. Porque quando o arrependimento é verdadeiro, o clamor se torna inevitável. E é isso que vamos fazer a seguir. Você vai clamar, e eu vou ouvir. Logo, clamo por ajuda. Chegou a hora de abrir a boca, não para murmurar, não para culpar ninguém, não para justificar erros. Chegou a hora de clamar, porque quem reconhece a própria queda precisa pedir socorro. E pedir socorro não é sinal de fraqueza, é sinal de que ainda há vida. Só grita quem tem fôlego, só clama quem ainda tem esperança, mesmo que escondida sob camadas de dor. Você calou sua dor por tempo demais, engoliu o choro para não parecer fraco, se isolou para não incomodar ninguém, fingiu fé para não ser julgado. Mas agora, eu quero te ouvir de verdade, como pai, como aquele que não se cansa dos seus gritos, nem se escandaliza com a sua verdade. Você pode me contar o que ainda nunca teve coragem de dizer a ninguém. Esse é o momento em que tudo pode mudar. Quando a alma se curva, o céu se abre. Quando o coração se rasga, a graça invade. Mas eu não quero um clamor mecânico, não quero frases decoradas, quero a sua voz verdadeira, quero as palavras que nascem do fundo do seu abismo. Aquilo que você sussurra quando acha que ninguém está ouvindo. Porque eu ouço. O clamor que toca meu coração não é o grito desesperado, é o grito sincero. É aquele que sai de um lugar que nem você sabia que ainda existia. É quando você não clama com palavras ensaiadas, mas com gemidos da alma. E mesmo se não sair som algum, mesmo se for só silêncio e lágrimas, eu entenderei. Mas você precisa se posicionar, precisa reconhecer que sozinho não consegue mais, que sem mim você vai continuar afundando, que por mais que tente se levantar, algo o puxa de volta. É nessa hora que o clamor rompe a terra, é nessa hora que o grito de socorro atravessa o escuro e me alcança. Você já chegou no fundo, já provou da escuridão, já sentiu a lama na alma. Agora é hora de estender as mãos para cima e dizer: Pai, me tira daqui. E eu vou tirar. Mas antes eu quero te lembrar de uma verdade. Eu não sou obrigado a te ouvir. Eu escolho te ouvir. Eu inclino meus ouvidos porque te amo, porque mesmo em queda você ainda é meu. Porque mesmo sujo, eu ainda vejo quem você pode se tornar. Você sente que não tem forças, que sua fé está fraca, que seu coração está dividido, mas o clamor não depende da força que você tem.
depende da sinceridade que você entrega. E se hoje tudo o que você pode dizer é "me ajuda", isso já me basta. Foi assim com Davi, foi assim com o cego Bartimeu, foi assim com Jonas, foi assim com Pedro. Todos eles em algum momento precisaram clamar. E todos eles foram ouvidos. Porque o meu braço não está encolhido, nem meu ouvido surdo. Eu ainda respondo quem me chama com o coração quebrantado. E agora sou eu quem te pergunta: você quer ser salvo? Você quer sair desse lugar? Você quer voltar a respirar? Então clame. Não espere as palavras perfeitas. Não espere o ambiente ideal. Clame agora, aí mesmo, no estado em que está, com a voz que tem, com as lágrimas que caem, com a força que restou. Diga para mim: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me perdi. Senhor, eu preciso de Ti. E quando esse clamor subir, eu descerei. Sim, eu desço, eu me inclino, eu me movo em direção à alma que grita por mim. Não importa onde você está, no quarto, no banheiro, no carro, no hospital, na cela, no silêncio, no escuro, eu vou te alcançar, porque onde o seu clamor chega, a minha presença também chega. Mas entenda, esse clamor precisa ser diário, precisa ser constante, precisa vir de dentro, porque o mundo vai tentar te calar. As vozes ao redor vão tentar te distrair. O inferno vai tentar te convencer de que não adianta mais. Mas se você decidir clamar, se você persistir, eu não vou falhar com você. Esse clamor é o início da mudança. É o que rompe o ciclo do silêncio. É o que ativa o céu. É o que desarma o inferno. É o que transforma a vergonha em restauração. Não subestime o poder do seu clamor. Ele pode parecer fraco aos seus olhos, mas aos meus, ele tem peso de guerra espiritual. Porque quando você clama, você está dizendo: eu não sou mais o meu Senhor, eu volto ao meu verdadeiro dono. E quando isso acontece, nada permanece do mesmo jeito. Por isso agora, onde você estiver, levante sua voz, nem que seja com um sussurro, nem que seja só com lágrimas, mas clame, porque o próximo passo depende disso. E o próximo passo é o momento mais poderoso da sua história, porque logo você será alcançado pela minha graça. Logo sou alcançado pela graça de Deus. Você clamou, mesmo que a voz tenha sido fraca, mesmo que tenha sido entre lágrimas, mesmo que só tenha saído um sussurro da alma. Você clamou e eu ouvi. Você não precisa entender como, nem sentir arrepios, nem ver luzes. Apenas saiba, eu ouvi, e mais do que ouvir, eu me movi. Porque toda vez que um filho me clama do fundo do abismo, a minha graça se apressa. Agora, algo invisível está acontecendo. Algo que seus olhos ainda não veem, mas sua alma já começa a perceber. O chão que parecia afundar começa a se firmar. A escuridão começa a recuar. O silêncio começa a se encher de uma presença suave, firme e real. É a minha graça te alcançando. Você passou tempo demais achando que precisava merecer, tentando ser bom o suficiente, se esforçando para provar que ainda valia algo. Mas agora, eu te digo, a graça não é uma recompensa. É um resgate. Ela vem quando você menos espera, quando se acha indigno, quando está envergonhado, quando não tem mais nada para oferecer. A graça é para quem não tem forças, para quem já não acredita em si, para quem chegou no fim. Você chegou ao fim, e é por isso que o meu recomeço pode finalmente começar. A minha graça não é um favor momentâneo. Ela não é leve, frágil, simbólica, ela é poderosa, ela é ativa, ela invade, ela restaura, ela reescreve histórias, ela transforma identidades, ela arranca o peso, destrói cadeias, silencia acusações. E hoje ela está te envolvendo por completo. Você não será mais definido pela sua queda.
Você não será mais lembrado apenas pelos seus erros. Você não será mais dominado pela vergonha, porque a minha graça é maior do que tudo isso. Ela não vem apenas para aliviar, vem para substituir. Onde havia acusação, agora há perdão. Onde havia culpa, agora há leveza. Onde havia dor, agora há cura. Onde havia escuridão, agora há luz. Sim, luz. Aquela luz que parecia impossível de alcançar. Aquela sensação que você achou que nunca mais sentiria. Aquela presença que aquece, que acalma, que te lembra que você não está mais sozinho. Ela está aí agora, porque eu estou aí agora. Você foi alcançado, marcado, tocada por mim, não emocionalmente, mas espiritualmente. E isso muda tudo. Você não é mais o mesmo. Mesmo que ainda tropece, mesmo que ainda chore, mesmo que ainda tenha que lidar com feridas, traumas e consequências. A diferença agora é que eu estou com você. E eu não sou um Deus distante. Eu sou o Deus que se inclina, que desce, que entra no meio da lama para te tirar de lá. Eu sou o Deus que não tem nojo da sua sujeira, nem medo das suas perguntas, nem impaciência com a sua lentidão. Eu sou o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. E essa escolha não mudou, mesmo com as suas quedas. Você foi alcançado pela graça e nada pode anular isso, nem o seu passado, nem as pessoas, nem o inferno, nem você mesmo, porque quem toca a minha graça nunca mais volta a ser o mesmo. Talvez você esteja tentando entender o que sente agora. Um calor no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar sem saber por quê. Isso é o Espírito Santo. É Ele confirmando que algo foi quebrado dentro de você e algo novo está nascendo. Não resista, não questione, apenas receba. Você não precisa mais viver tentando se consertar sozinho. Agora é a minha graça que vai fazer isso em você. Todos os dias, um passo por vez, uma área por vez, uma lembrança por vez. Ela vai te curar por completo. Mas entenda, ser alcançado pela graça é só o começo. Agora vem o processo, a caminhada, a reconstrução. E eu estarei com você em cada etapa. Porque se a minha graça te encontrou no fundo, ela também vai te levantar até o alto. Você não é mais refém da dor. Você não é mais prisioneiro da culpa. Você foi achado, você foi perdoado, você foi tocado, você foi restaurado. E o inferno inteiro sabe disso. Agora, o que você vai fazer com essa graça? Porque o próximo passo vai revelar quem você escolhe ser daqui em diante. Está pronto para descobrir? Então venha, porque agora você vai reencontrar sua verdadeira identidade. Logo, reencontro minha identidade em Cristo. Agora que a graça te alcançou, o que vem a seguir não é apenas consolo, é reconstrução. E reconstruir começa por dentro, no lugar onde tudo foi quebrado, a identidade. Você passou tempo demais tentando ser o que os outros queriam, tentando caber em moldes que não foram feitos por mim, tentando se encaixar em ambientes que te violentaram emocionalmente. Você aprendeu a se adaptar à rejeição, a disfarçar a dor com força, a esconder a vergonha com performance. Mas por dentro, você estava perdendo a si mesmo. Você esqueceu quem você é. E pior, começou a acreditar que é quem a dor te fez se tornar. Você não é os traumas que sofreu. Você não é os erros que cometeu. Você não é o abandono que viveu. Você não é a rejeição que recebeu. Você não é o pecado que cometeu. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que eu digo que você é. E o que eu digo permanece. Você é filho. Você é escolhido. Você é amado. Você é perdoado. Você é restaurado. Você é portador de um propósito que o inferno tentou calar, mas que agora está sendo reativado. Sua identidade não está nas suas emoções, porque suas emoções oscilam. Hoje você crê, amanhã duvida. Hoje você sorri, amanhã chora. Mas quem você é
Não depende de como você se sente, depende de quem te criou. E eu te criei. Você não nasceu por acidente, não nasceu num momento errado, não nasceu sem sentido. Cada detalhe da sua existência foi pensado. Cada falha, cada dor, cada curva da estrada faz parte de um plano muito maior. E agora que você foi alcançado pela graça, sua identidade original começa a emergir. Aquela que foi soterrada por mágoas, traumas, vícios, comparações, abusos e mentiras. Mas agora eu sopro sobre você o som da verdade. A verdade que quebra os rótulos, a verdade que silencia as acusações, a verdade que rasga o véu da mentira e revela a essência. Você é meu, e isso nunca deixou de ser verdade. Não importa o quanto o mundo tenha te deformado, não importa o quanto você tenha se distorcido para ser aceito, não importa o quanto o pecado tenha manchado sua alma. A minha palavra é mais forte que tudo isso. E a minha palavra sobre você é: filho amado em quem tenho prazer. Sim, prazer, porque eu me alegro quando você volta, quando você me reconhece, quando você aceita ser quem eu te formei para ser, alguém com identidade eterna selada no céu. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mais viver tentando ser suficiente. Você já é suficiente porque foi comprado por um alto preço. O sangue de Jesus foi derramado para restaurar tudo o que o pecado havia apagado, inclusive sua identidade. Você não é alguém tentando se encontrar, você é alguém voltando para quem nunca deixou de ser. Esse reencontro com sua identidade não é novidade, é retorno. E esse retorno traz cura, porque quando você entende quem é, deixa de se comparar, deixa de se anular, deixa de se sabotar, porque agora você sabe, você tem um lugar, você tem um nome, você tem valor, você é mais do que uma história de dor, você é mais do que um passado marcado por culpa, você é mais do que um rótulo colocado por quem nunca te entendeu. Você é mais do que suas quedas, você é uma nova criação, nascido de novo, lavado, liberto, levantado. E se o mundo não consegue ver isso ainda, não importa, porque eu vejo. E quando eu vejo, eu chamo. E quando eu chamo, eu envio. E quando eu envio, ninguém pode impedir. Você foi levantado com um propósito. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Porque identidade sem propósito é apenas um conceito. Mas identidade com missão é destino cumprido. Está preparado para descobrir por que ainda está aqui? Então venha, porque agora você será ativado para viver o plano que o inferno tentou destruir. Logo, desperto para o propósito que o inferno tentou destruir. Agora que você reencontrou quem é, chegou o momento de entender por que você ainda está aqui. Porque eu não te restaurei apenas para te consolar. Não te alcancei apenas para te aliviar. A minha graça não é uma almofada, é um trampolim. Não te tirei do fundo do poço para você voltar à superfície e apenas existir. Eu te tirei de lá para te ativar. Você tem um propósito, e não é qualquer propósito. É um chamado eterno, esculpido antes que você nascesse. Cada lágrima que você chorou, cada dor que você suportou, cada queda que enfrentou, cada acusação que sobreviveu, tudo isso foi permitido não para te matar, mas para te forjar. Porque ninguém pode cumprir um chamado profundo com um coração superficial. Você passou por lutas que muita gente ao seu redor nem imagina. Você teve que enfrentar silêncios que ninguém suportaria. Você carregou pesos que não eram seus, mas mesmo assim os levou. E ainda está de pé, ferido, mas vivo, cansado, mas aqui, confuso, mas buscando. E é por isso que eu te escolhi. O inferno tentou convencer você de que a sua dor era uma punição. Mas hoje eu te revelo. Sua dor foi um preparo. Porque só quem sente profundamente pode curar com profundidade.
Só quem afundou sabe como puxar outros da lama. Só quem foi humilhado sabe como tratar com dignidade. E é por isso que eu te levanto agora, como um restaurador de feridos. Você tem um chamado para curar, para ensinar, para falar, para escrever, para acolher, para exortar, para libertar, para proteger, para guiar, para ser voz no meio do caos, luz no meio da escuridão, refúgio no meio da guerra. Mas o inferno sabia disso antes mesmo de você descobrir. E foi por isso que ele tentou destruir sua mente. Foi por isso que tentou te viciar. Foi por isso que te entregou a relacionamentos abusivos. Foi por isso que cercou sua infância de dor. Ele queria quebrar sua essência antes que ela florescesse. Mas o plano falhou. Você está aqui, e se está aqui, é porque o que eu coloquei em você ainda está vivo. Você pode achar que perdeu tempo demais, que desperdiçou anos, que fracassou tantas vezes que já não tem mais credibilidade. Mas eu te pergunto, desde quando eu escolho pessoas perfeitas? Olhe para a Bíblia. Eu sempre usei os improváveis, os quebrados, os que o mundo descartou. Eu levantei Davi, o rejeitado. Usei Moisés, o gago e assassino. Transformei Pedro, o impulsivo e medroso, em uma rocha. Chamei Maria Madalena, marcada por um passado sujo, para anunciar a ressurreição. Porque a minha glória se aperfeiçoa exatamente aí, na fraqueza. Você não será levantado por mérito, será levantado por graça. E essa graça agora te empurra para um novo nível, o nível da missão. Você não vai mais viver sem direção, não vai mais acordar se perguntando por que estou aqui. Porque a partir de agora, você vai viver para cumprir o propósito eterno que o inferno tentou impedir. E esse propósito não é uma profissão, não é um cargo, não é um título. É uma entrega, uma vida entregue a mim. Cada detalhe, cada passo, cada decisão, cada palavra. Porque você não foi salvo apenas para ser salvo. Você foi salvo para ser enviado. Você não vai mais viver como vítima. Vai viver como guerreiro. Você não vai mais carregar culpa. Vai carregar unção. Você não vai mais buscar aceitação. Vai espalhar transformação. E tudo o que foi dor até aqui vai se transformar em testemunho. O que antes era vergonha, agora será autoridade espiritual. E o que antes era fraqueza, agora será seu lugar de manifestação. Mas entenda, cumprir propósito exige renúncia, exige vigilância, exige aliança. E é sobre isso que vamos falar agora. Porque todo chamado verdadeiro precisa ser sustentado com santidade. Você está pronto para isso? Então venha. Porque agora eu vou restaurar a sua aliança comigo. Logo, restauro minha aliança com Deus. Eu te levantei, eu te lavei, eu te curei. Mas agora é hora de selar. Porque o que começa com arrependimento precisa ser firmado com aliança. Você pode ter feito promessas no passado. Pode ter chorado em altares, feito votos sinceros, levantado as mãos em cultos que te tocaram, e mesmo assim caiu depois. E isso te fez desacreditar de si mesmo, te fez duvidar da sua própria capacidade de permanecer. Mas eu te digo hoje, o problema não foi a promessa, foi a ausência de aliança. Promessa é emoção, aliança é decisão. Promessa é o que se diz num momento. Aliança é o que se sustenta no deserto, quando ninguém vê. Você não precisa me prometer que nunca mais vai cair. Não quero suas palavras vazias. Quero seu coração inteiro, porque a verdadeira aliança não é feita com perfeição, é feita com entrega. E é isso que eu estou pedindo de você agora. Entrega, rendição, retorno. Aliança é mais do que frequência em igreja. É mais do que um sim no momento da emoção. É mais do que cantar, pregar, servir. Aliança é viver todos os dias como quem pertence a mim, como quem me representa, como quem me honra até no silêncio. Você sabe o que te derrubou da última vez. Sabe as brechas,
sabe os caminhos que te afastam, e por isso essa nova aliança precisa ser feita com vigilância, com verdade, com profundidade, porque o que eu estou te dando agora é real demais para ser desperdiçado de novo. Você não pode mais brincar de ser crente, não pode mais alternar entre luz e trevas, não pode mais se perder no meio do caminho por falta de raiz. Essa é a hora de cravar os pés na rocha, de me escolher de novo, de se separar do que te contamina, de cortar laços com aquilo que destrói sua comunhão. Porque não existe aliança sem santidade. E santidade não é sobre ser perfeito, é sobre ser separado, é sobre não negociar os princípios, é sobre fechar portas que foram brechas, é sobre dizer não ao que parece agradável, mas mata a tua essência. Você quer permanecer de pé, quer ser usado, quer cumprir o propósito que o inferno tentou matar? Então, faça uma nova aliança comigo, aliança de constância, aliança de verdade, aliança de prioridade, aliança de obediência, mesmo quando for difícil, aliança de santidade, mesmo quando ninguém estiver vendo, aliança que não se quebra quando vem a dor, aliança que permanece firme, mesmo quando as emoções falham. E para isso, você precisa abrir mão. Sim, eu exijo renúncia. Porque tudo o que é precioso custa caro. Você precisa abrir mão de amizades que te puxam para longe da minha presença. Precisa abrir mão de hábitos que enfraquecem sua fé. Precisa abrir mão do orgulho que te impede de pedir ajuda. Precisa abrir mão de uma vida morna, dividida, fragmentada. Eu não aceito dividir espaço com o pecado. Ou você me entrega tudo, ou nada muda. E não se engane, isso não é uma ameaça, é uma verdade espiritual. Porque o que eu tenho para você é maior do que qualquer prazer passageiro, é maior do que qualquer aceitação social, é maior do que qualquer vício emocional. Mas só quem tem coragem de me colocar no centro vai viver o que eu planejei. E agora eu te convido, erga suas mãos. Não importa onde você está, se posicione. Fale em voz alta, com coragem, com sinceridade. Senhor, eu renovo minha aliança contigo. Me separo de tudo o que me afasta da tua presença. Quebro pactos com o mundo, com o pecado, com a minha vontade. E declaro que só tu és o meu Deus. Me sustenta, me guarda, me firma. Eu sou teu para sempre. Amém. Essa oração selou algo. No invisível foi registrado, o céu testemunhou e o inferno tremeu. Agora eu posso te levar adiante, mas para onde estou te levando, você vai precisar de proteção, porque a jornada não acabou. Ela está apenas começando, e o que virá agora exigirá autoridade espiritual. Logo, visto-me com armaduras espirituais para não cair de novo. Você selou uma nova aliança, e isso muda tudo. Mas quem se levanta para andar com Deus, se torna um alvo. O inferno não persegue quem está prostrado. Mas quando você se ergue, quando decide romper com o pecado, com a mediocridade espiritual, com o ciclo da culpa, você incomoda, e por isso precisa se vestir. Você não pode mais andar vulnerável, não pode mais viver no automático. Não pode mais reagir com imaturidade. Você precisa de discernimento, de firmeza, de resistência, porque a batalha não acabou, ela apenas mudou de nível. Mas eu não te deixo despreparado, eu te dou armaduras. E não são metáforas, são realidades espirituais. A armadura da fé, que protege sua mente contra os ataques invisíveis, que silencia as dúvidas, que bloqueia as setas de acusação. Porque fé não é sentimento. Fé é convicção. Fé é escudo. E agora, mais do que nunca, você vai precisar crer, mesmo quando tudo parecer contrário. A armadura da justiça, que cobre seu coração, porque o inimigo vai tentar reavivar sua culpa, vai lembrar suas quedas, vai tentar dizer que nada mudou, mas você vai se levantar com a justiça de Cristo.
sabendo que foi perdoado, purificado, recomeçado, a armadura da verdade, que cinge seus pensamentos, porque o mundo vai mentir para você, vai tentar diluir a palavra, vai relativizar o pecado, vai justificar o erro, mas você vai viver pela verdade, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que vá na contramão do sistema, a armadura da salvação, que cobre sua mente como capacete, porque sua mente é o campo de guerra mais ativo. É ali que a ansiedade tenta dominar, que o medo tenta se instalar, que os pensamentos suicidas tentam aparecer. Mas com a mente protegida, você terá sobriedade, terá clareza, terá paz, a espada do Espírito, que é a minha palavra. Não apenas para se defender, mas para avançar, para cortar mentiras, para declarar vida onde há morte, para profetizar o que ainda não existe. Essa espada vai te dar autoridade, mas ela só tem poder se você conhecê-la. Leia, medite, viva a palavra. Ela será sua arma. E por fim, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Você vai andar em paz, mesmo em meio à guerra. Vai levar paz onde antes havia caos. Vai ser instrumento de reconciliação. Seus passos vão carregar o meu perfume, porque quem anda calçado na paz, pisa em solo seguro. Essa é a armadura completa. Ela é espiritual, mas real. Você não vê com os olhos, mas sente os efeitos quando se veste dela todos os dias. E agora, você precisa entender. A armadura não é evento, é disciplina. Não se veste apenas nos cultos, não se veste apenas quando sente algo. Se veste todos os dias, na segunda-feira no trabalho, na madrugada da tentação, no dia da má notícia, na conversa difícil, na solidão, no confronto interno. Você precisa se vestir antes de ser atingido, porque quem se reveste antes da guerra permanece de pé depois dela. E eu te chamo hoje para uma postura, vigilância, não mais distraído, não mais negligente, não mais vulnerável, vigilante. Você já sabe onde escorrega, já sabe quais portas precisa manter fechadas, já sabe quais amizades te derrubam, já sabe o que consome seus pensamentos. Então vigie, e mais que isso, ore, porque oração é respiração da alma. Oração é sua linha direta com o céu. Oração é a trincheira da sua guerra. E quando você ora, o inferno recua. Essa é a fase em que você deixa de apenas se curar e passa a proteger o que foi curado. Agora, você não vai mais lutar por sobrevivência espiritual. Vai lutar para permanecer em vitória. E essa luta é diária, constante, interna. Mas eu estarei com você em cada batalha. E quando você se cansar, eu te renovo. Quando você fraquejar, eu te sustento. Quando você cair, eu te levanto. Mas não tire a armadura, nunca mais. Porque agora você foi ativado para mais do que resistir. Você foi chamado para conquistar. E é isso que vem agora. Está pronto para o último passo? Então venha. Porque agora você será estabelecido sobre a rocha para nunca mais cair. Logo, firmo meus pés na rocha e não volto mais para o lodo. Você chegou até aqui, caiu, reconheceu, clamou, foi alcançado, restaurado, ativado, protegido. Mas agora eu quero algo mais. Quero permanência, porque muitos vêm até mim nos momentos de dor, mas me deixam nos dias fáceis. Muitos choram no fundo do poço, mas se esquecem de quem os tirou de lá quando voltam a andar. Muitos se quebram no altar, mas voltam para o mesmo ciclo de destruição por não firmarem os pés no lugar certo. Hoje, eu não estou apenas te levantando, estou te estabelecendo. Estou colocando teus pés sobre a rocha. E essa rocha não é uma doutrina, não é uma religião, não é um ministério, não é uma pessoa. Essa rocha sou eu. Eu sou a rocha firme, imóvel, inabalável. Eu sou a base que não treme quando o vento sopra.
o alicerce que não racha quando o mundo desmorona. E é sobre essa rocha que eu estou te firmando hoje. Chega de inconstância. Chega de viver entre altos e baixos espirituais. Chega de se aproximar quando tudo dá errado e se afastar quando tudo melhora. Chega de ser guiado pelas emoções, pelas opiniões, pelas carências. A partir de agora, você será guiado pela fé, pela palavra, pelo Espírito. E essa decisão de hoje não será apenas uma experiência, será uma virada, um divisor de águas, um antes e depois. Mas entenda, o lodo ainda vai te chamar. O passado vai tentar te puxar. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que nada mudou. Você vai ouvir vozes, vai ter dias de fraqueza, vai ter noites em que as lágrimas vão voltar. Mas agora você sabe onde está a rocha, e toda vez que se sentir escorregando, lembre-se, você não foi salvo para voltar para o lodo. Você foi salvo para caminhar em liberdade, e liberdade exige vigilância. Por isso, vigie. Por isso, fuja do que te contamina. Por isso, bloqueie as vozes que tentam minar sua fé. Por isso, se afaste de ambientes que te esfriam espiritualmente. Por isso, se alimente da palavra todos os dias, porque uma alma firme não nasce da emoção, nasce da disciplina. Agora é a hora de declarar: eu não volto mais. Eu não volto mais para o pecado. Não volto mais para a velha versão de mim. Não volto mais para os lugares que destruíram minha identidade. Não volto mais para as vozes que alimentavam minha culpa. Eu fico na rocha, em Cristo. E sobre essa rocha eu edificarei em você algo novo. Uma nova história, uma nova visão, uma nova estrutura interna. E tudo aquilo que era pó será reconstruído com fundamento eterno. Você não será mais abalado por palavras, por rejeição, por ameaças, por ausências, porque agora você está enraizado no céu. Sua vida, sua mente, seu futuro, sua fé, tudo está seguro em mim. Você é nova criatura, você é testemunha viva da minha graça, e por onde passar, levará o som do recomeço. Outros ouvirão sua voz e se lembrarão que também tem jeito. Você será como fonte no deserto, como abrigo na tempestade, como farol em meio à escuridão. Porque o que eu fiz em você, agora será feito através de você. Você é resposta. Você é cura. Você é canal. Mas antes de seguir, prometa uma coisa: nunca mais volte para o lodo. Quando o pecado bater a porta, se lembre da lama de onde te tirei. Quando a tentação quiser te seduzir, se lembre do vazio que te consumia. Quando a vergonha quiser te calar, se lembre do sangue que te lavou. E se algum dia você tropeçar, não esconda, não fuja, não se afaste. Corra para mim, sempre. Porque agora você não está mais sozinho. Você tem um pai, você tem uma rocha, você tem um destino. Você tem uma missão. Você tem o céu dentro de você, e isso ninguém pode tirar. Agora vá, e não olhe mais para trás, porque eu, o Senhor, fiz nova todas as coisas em você.